Fala comigo, colossais e colossitas. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que o soberano Deus continue abençoando você e toda a sua casa, em nome de Jesus, amém? Gente, vamos falar a respeito hoje do nosso próximo adversário, Fluminense. Na verdade, tem algumas coisas aqui que eu tenho que ponderar para vocês, né? Sobre o jogo de ontem também. O Fluminense venceu mais uma. Eu tenho algumas estatísticas para falar a respeito do Fluminense. E também tenho que mostrar para vocês aqui um torcedor folgado do Fluminense, um youtuber do Fluminense, falou um bocado de baboseira na live pós-jogo do Vitória, né? Falou muitas asneiras e eu vou fazer um react aqui refutando todas essas falas dele, que falou muita besteira, muita besteira. E o cara tem um público grande lá. A live dele tinha muita gente lá. E o cara tem que também ter consciência das coisas que estão falando. Então eu vou fazer um react aqui mostrando tudo isso, o que ele falou a respeito do Vitória. Vou falar algumas coisas do Fluminense também, que está longe de ser um Red Bull Bragantino. É um time que está numa ascensão, está numa confiança grande. Então o Vitória precisa tomar cuidado. Independente de qualquer situação, o torcedor vai estar lá apoiando. Beleza? Mas antes de eu te mostrar tudo isso, eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar. Por favor, fortaleça este vídeo com seu like, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todos os rubro-negros. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da intro, é claro, vamos pro vídeo. Soltaram o leão, o adversário tremeu, caiu na toca, você já perdeu. Bom, meus queridos colossais e colossitas, para quem não sabe, o Fluminense, que é um dos concorrentes aí, está brigando com Vitória aí na parte de baixo da tabela para permanecer na Série A de 2025. Venceu mais uma. Dessa vez, a vítima foi o Atlético Paranaense. Eu não sei se eu comemoro, porque o Atlético Paranaense, se vencesse, passaria o Vitória, jogaria o Vitória para a zona de rebaixamento, ou se eu fico preocupado, porque o Fluminense é o nosso próximo adversário. Vamos lá ver o gol aqui de Germancano. O cara estava há 19 jogos sem marcar, numa pendenga miserável. O Atlético Paranaense, que está numa fase horrível também, consegue tomar gol de Cano. Um gol chorado, veja só. Aí, Fluminense e Atlético Paranaense. Jogada pela esquerda, cruzamento de Ganso, cabeçada e na sobra, nos trancos e barrancos. Chorado, meu amigo. Cano dividindo com o goleiro. Fez o gol que deu a vitória ao Fluminense. Assim, meus amigos, vou falar uma coisa para vocês. O Fluminense é um time que está em ascensão, está com uma confiança muito grande, isso aí é fato, a gente não pode negar. São 3 jogos sem sofrer gols, isso é um ponto positivo para eles. Tem um time tecnicamente muito bom, estava sofrendo aí, está sofrendo ainda na competição, por conta de uma formação tática de um técnico que não soube usar essas boas peças. Eu estou falando de Diniz, Fernando Diniz, que hoje treina o Cruzeiro. Fernando Diniz, que outrora teve boa campanha também pelo Fluminense, foi campeão da Libertadores e essas questões todas aí. Só que o Fluminense, agora com o Mano Menezes, que é um técnico que prioriza o sistema defensivo, está montando um ferrolho defensivo muito bom, né, jogando os seus jogos de forma inteligente defensivamente e por ter boas peças individualmente falando, boas peças técnicas, o jogo está fluindo. Porque é um time que tem uma defesa fluida, como está sendo o Fluminense atualmente, quando você tem boas peças na frente, a tendência é que o jogo ressaia. E é o que está acontecendo com o Fluminense. Não é à toa que venceu, além do Atlético Paranaense ontem, teve o Flamengo, que é o seu principal rival, né? E venceu o Cruzeiro também, que foi um jogo de trocação franca, um jogo muito interessante de assistir. Eu assisti esse jogo
e venceu o Cruzeiro. E o detalhe é que nesses 3 últimos jogos não sofreram gols. É um time que está fazendo um retorno muito bom e o Vitória precisa tomar cuidado quanto a isso. A gente tem que ser humilde para reconhecer que o Fluminense está longe de ser um Red Bull Bragantino e o Vitória teve muitas, mas muitas dificuldades de furar o ferrolho do Red Bull Bragantino. Vencemos. Claro que o Vitória tem totais condições de vencer o Fluminense. Eu acho até difícil de falar quem é o favorito para essa partida. Simplesmente porque o Vitória tem um fator casa forte nesse campeonato, principalmente no retorno. E o Fluminense vem em ascensão aí, alguns jogos sem perder, tá? Mas, agora que eu falei um pouco do Fluminense, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um torcedor do Fluminense que tem um canal chamado Sentimento Tricolor. Ele, se eu não me engano, é o maior ou um dos maiores criadores de conteúdo da plataforma aqui do Fluminense. E ele estava numa live ontem, mais de 5 mil pessoas na live. Eu gosto de acompanhar os nossos próximos adversários, né? Que os caras vão falar para eu trazer aqui para vocês. E o cara falou cada baboseira que eu falei, rapaz, eu tenho que gravar isso aqui para mostrar para os torcedores colossais para entenderem a soberba. Porque até um dia desse o Fluminense estava na pendenga até pior que o Vitória. Bem pior que o Vitória. Agora, porque está em ascensão, a soberba pairou novamente, né? É nesses momentos que a gente vê realmente quem é humilde e quem é soberbo. Ele falou que estava com medo do Vitória antes, que agora não está mais, que o Vitória que tem que ter medo deles. Ó, eu vou deixar de falar e vou mostrar para vocês aqui, vou fazer uma reação a este vídeo. Eu vou estar parando porque eu tenho que refutar esse cara também. E eu espero que esse vídeo chegue até ele e que ele possa fazer uma resposta para mim também. Então, vamos lá mostrar o que é que esse cara, as baboseiras que esse cara falou a respeito do Colossal. Pré-jogo ali, dentro do Maracanã já, e ele falou assim, ele mudou a minha opinião. Eu tinha uma opinião e ele mudou a minha opinião. Ele falou assim, porra, André, a gente não tem que ter medo do Vitória não, cara. Porra é essa? Aqui ele vai relatar que estava em conversa com um amigo e que ele falou que estava com medo do Vitória, né? Com medo porque o Vitória, nesse retorno, também está fazendo uma boa campanha, assim como o Fluminense. O Fluminense está um pouco melhor, até porque teve esse jogo a mais aí, Vitória, mas o Vitória tá brigando, tá lutando, e se você for comparar peça por peça, né, o Fluminense tem jogadores muito mais técnicos e muito maiores financeiramente falando, e o Vitória com o pouco que tem, tá competindo. Então eu acho que isso fez com que ele sentisse medo, e ele estava comentando isso com um amigo dele, que o amigo dele convenceu ele a não sentir medo. E aí depois do jogo de ontem, meu amigo, o cara ficou soberbão. Veja só o que ele vai falar aqui. Porra, o Fluminense vai pro Barradão com medo do Vitória? Medo de perder o jogo? Quem tem que ter medo de alguém é eles da gente, porra. Pronto, ó. Falou uma coisa certa e depois falou besteira. Claro que o Fluminense não tem que ter medo do Vitória. O Fluminense é um time grande, tá em ascensão, tá com confiança. Tem que vir para vencer, mas eu não acho que Mano Menezes venha assim com muita sede ao pote. Até porque ele sabe da força do Vitória aqui no Barradão. Mas não tem que ter medo de ninguém, não, velho. Tem que ter medo, não. Agora, ele falar que o Vitória que tem que ter medo do Fluminense, me poupe, cara. Me deixe. É o que? É um Botafogo? Tá, só porque venceu as últimas partidas, tá em um bom momento, o Vitória tem que ter medo do Fluminense? Que brigou praticamente o campeonato todo até aqui contra o rebaixamento, contra a zona de rebaixamento, para não estar na zona de rebaixamento. Aí falou besteira, viu, cara? O Fluminense tem que ir pro Barradão respeitando o Vitória. Aí sim. Sim, mas tem que ir lá pra ganhar o jogo. Tem que ir no Barradão pra ganhar o jogo. Aí eu falei, mas foi assim contra o Atlético Goianiense também. Foi assim contra... Não, eu sei, mas não faz sentido. Pra você ter noção, o Fluminense foi o último time que o rebaixado Atlético Goianiense conseguiu vencer. Olha só que viagem, velho. Olha só que viagem. Os caras tá cheio de soberba. O Fluminense ir pra Bahia enfrentar o Vitória com medo. Não, vou jogar acuado, tô com medo. Porra! Se alguém tem que ter medo de alguém, é eles da gente. Então, assim, eu mudei a minha opinião.
Eu tinha falado que o empate era bom resultado nesse jogo. Depois de 3 vitórias seguidas, conseguiu um empatezinho fora de casa. Você segura o Vitória, a gente sobe um pontinho, segura o Vitória ali embaixo e tal. Dependendo das circunstâncias do jogo, o empate até pode ser bom resultado. Mas eu mudei minha opinião, cara. Eu acho que a gente tem que ir pra Bahia em busca da vitória. Eu acho que realmente a gente tem que ir pra Bahia em busca da vitória. Esse time fraco do Vasco... Percebam bem a comparação que esse cara vai fazer sem eira nem beira, velho. Percebam. Esse time limitado do Vasco, que já, se Deus quiser, a gente ultrapassa eles. Eu até acho que eles vão ganhar do Cuiabá quinta-feira, vão a 40, vão ficar 4 pontos na nossa frente. Até o final do campeonato, eu acho que o Fluminense termina o campeonato na frente do Vasco. Veremos. Esse time aí do Vasco, limitadíssimo, ganhou do Vitória lá no Barradão, pô. O Vasco foi lá e ganhou do Vitória no Barradão. O Flamengo, acho que ganhou do Vitória no Barradão também, gol do Carlinhos, se eu não me engano. Ele tá querendo fazer essa comparação, mas o futebol não é uma lógica exata, velho. Um cara que é comentarista de futebol, que na verdade não somos comentaristas, somos formadores de opinião que trabalhamos aqui na plataforma, não tem que falar uma maluquice dessa. Isso é maluquice, cara. Porque o Vasco venceu o Vitória, o Flamengo venceu o Vitória, o Fluminense venceu o Flamengo na última rodada, que o Fluminense vai atropelar o Vitória. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Que maluquice é essa? Quer dizer, então, o Vitória venceu o Fluminense no Maracanã também. Ou ele esqueceu disso? Porque o Vitória vence. Cada jogo é uma história, irmão. Cada jogo é uma motivação diferente. Futebol não é uma lógica exata. E o cara vem para falar uma coisa dessa, para fazer uma comparação sem eira nem beira dessa, beira a loucura, né, velho? Então, assim, vamos ver. Vamos com calma. Pezinho no chão. Pezinho no chão? Desse jeito aí, soberbão? Me poupe. 3 jogos no Maracanã, sendo o Fla-Flu fora de casa, né? Mando do adversário. 3 vitórias. Muito obrigado a todo mundo que compareceu. Quase 40 mil torcedores hoje no Maracanã. Pronto, tá? Colossal, ele já parou, não vai falar mais do Vitória. Vou tirar esse cara aqui, esse soberbão aí, e vou falar uma coisa para vocês. O Fluminense, jogando em casa, tem um comportamento totalmente diferente jogando fora. A gente já conhece Mano Menezes aqui porque já treinou o rival. A gente sabe que Mano Menezes não vai vir aqui com sede ao pote contra o Vitória. Vai fechar a casinha e vai explorar os contra-ataques. Né? Porque é um cara que é retranqueiro. Jogando no Maracanã é outra coisa. Sinergia é outra. 40 mil torcedores impulsionando o time, porque o estádio estava lotado nesses últimos jogos. Isso aí tá tudo certo, mas tem que entender que agora a história é outra, é o Barradão, né? E vocês, jogadores, doem o máximo, vamos vencer esses caras. Vamos mostrar nossa força aqui dentro de casa, tá? Tá aí, esse foi mais um vídeo para vocês. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que é que você viu e ouviu neste vídeo. Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo tá acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!